Vamos lá falar com o Dr. Dalmo Borges, nosso ginecologista? Vamos falar desse assunto que a mulherada manda mensagem pra gente assim, em peso, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde, Fer. Pra que ficar sofrendo, né, doutor? A mulherada fica sofrendo com isso. Tem jeito, né? Eu costumo dizer que a medicina, ela tem resposta para tudo. É uma ciência que está em evolução constante e muito ligada nos anseios das pessoas. Isso que é bacana. O médico, ele está sempre muito antenado nos problemas. Vejam vocês a reportagem anterior falando aí de divórcio. Ora, obviamente que um casal não se divorcia por uma razão simples, por um motivo, é um conjunto de fatores. E nós sabemos que o interesse sexual, o desempenho sexual do homem e da mulher, a vontade de se relacionar sexualmente, isso também determina, ou melhor, ela sustenta, é uma das estacas que sustenta o casamento, que sustenta a relação. Então, nós estamos aí agora falando de um tema muito atual. Vide essa reportagem, que é preocupante, mostra que há um número grande de casais se separando. Nós sabemos que o relacionamento conjugal, o casamento, como a gente costuma chamar, ele está apoiado num tripé, que é trabalho, lazer e família. E nesse tripé aqui, nesse pezinho da família, a parte sexual é fundamental. Então, não há um bom relacionamento se o marido ou a mulher não trabalham, não há um bom relacionamento se não há um bom apoio financeiro, né, para esse casal, e também não há um bom relacionamento se o casal não se relaciona bem, tanto física como psicologicamente. É verdade. Então, vamos começar as perguntas aqui sobre libido. Se você tem dúvida, já manda no nosso WhatsApp. Eu já estou recebendo aqui, inclusive, mas primeiro a gente vai responder as que já chegaram antes do programa começar, tá? Vamos lá. É verdade que a pílula diminui a libido, doutor? Não, não é verdade. Se nós nos reportarmos a um casalzinho jovem, onde a moça, né, ela procura o médico informando que ela está namorando e que gostaria, então, de usar um método contraceptivo porque ela não quer engravidar e o médico, quase que de imediato, pensa na pílula anticoncepcional oral. Ele prescreve esse medicamento para ela e ela volta depois para conversar sobre como que está sendo a evolução, o tratamento com o anticoncepcional, e ela não diz, em absoluto, que diminuiu o número de relações por conta disso. Ou seja, a motivação da primeira relação, do primeiro companheiro para ela, está sendo muito maior do que o efeito qualquer de qualquer medicamento. O que nós sabemos é que a pílula anticoncepcional, ela impede a ovulação. E, naturalmente, quando você não ovula, você não tem aquele pico no momento em que está ovulando de interesse sexual. Nós sabemos que as mulheres têm, no momento da ovulação, um aumento no interesse sexual, que é natural, é o período em que ela gostaria de ter as relações, o organismo busca as relações, porque é o período fértil, o período em que ela engravidaria. Então, a pílula tira esse momento, mas ela, de absoluto, não remove a libido. Então, se você está com problemas de libido tomando anticoncepcional oral, procure um médico, porque nós podemos ajudar você de outras formas, sem precisar remover o método. Ai, perfeito. Olha essa, doutor. Amo meu marido, mas não tenho vontade nenhuma de relação sexual. Retirei o útero há 1 ano. Será que pode ser isso? Existe um mito, Fer, e isso é muito... Por isso que nós encontramos aqui no seu programa esse canal de comunicação gigantesco, com milhões de espectadoras, que podem, junto comigo e com você, Fer, romper esses mitos. Então, existe um mito da retirada do útero. Se eu retirar o útero, eu não vou mais poder me relacionar sexualmente, porque vai ficar um buraco, vai ficar um vão lá dentro da minha barriga. Ou eu já ouvi, com mais de 30 anos de clínica, eu já ouvi tanta coisa. Eu ouvi um casal onde o parceiro informou para mim que depois que a parceira dele tirou o útero, ela ficou imprestável. Meu Deus! Ora, ai, que absurdo, então, gente. são expressões que mostram que, de fato, há um mito muito grande. Pelo contrário, viu, gente? Quando você remove o útero por uma razão necessária, o útero que está doente,
com câncer, ou com mioma, ou com qualquer outra patologia que venha a necessitar a retirada do útero, você melhora de vida. E quando você melhora de vida, melhora sua saúde, sua disposição, acabam as cólicas, as hemorragias, a dor na barriga, melhora seu desempenho sexual também, por que não? Eu conheço e tenho milhares de pacientes que informam isso para nós. Olha, doutor, depois que eu tirei o útero, minha vida mudou, eu melhorei muito, inclusive na relação sexual. Olha O aí. que nós temos preocupação quando fazemos uma cirurgia é não remover os ovários, ou se for necessário também remover os ovários, fazer reposição hormonal, exatamente para que essa paciente não sofra a perda do interesse sexual pela redução dos hormônios, é isso. Perfeito, doutor. Olha essa, tenho 24 anos, super nova, e perdi totalmente o interesse sexual. Eu queria saber por quê. Toma injeção trimestral. Tem a ver com a falta de vontade? Veja você que é um problema que aflige mulheres jovens, Verdade. mulheres maduras e mulheres na pós-menopausa. Então, é um problema de saúde pública. Por isso que nós estamos aqui, para tentar ajudar essas pessoas a buscar orientação médica no sentido de melhorar a sua qualidade de vida e evitar essas estatísticas horrorosas de separações que nós temos. A medroxiprogesterona, de uso trimestral, é um dos poucos anticoncepcionais injetáveis que nós sabemos que reduz a libido. Então, a sua pergunta é, eu estou usando a injeção trimestral e diminuiu minha libido. É devido à medicação? Em parte, sim. Pode ter certeza. É claro que, se você estiver amamentando, as mulheres que amamentam também observam uma redução da libido, ou se você toma a injeção trimestral de medroxiprogesterona e junto você também toma medicamentos antidepressivos, obviamente que isso também vai reduzir a sua libido. Aliás, tem até uma pergunta aí à frente que nós vamos abordar os antidepressivos. Mas converse então com o seu médico e procure ver a possibilidade de mudar de método contraceptivo, que eu posso afirmar é um excelente método, a medroxiprogesterona trimestral é excelente, mas se você notou essa redução no interesse sexual, converse com o seu médico, sua médica e mude o método. Vai ajudar. Ó, doutora, é a Silvana, a do antidepressivo. Ela mora em Isso. Apucarana. Silvana, obrigada pela sua pergunta, minha linda. E toma um remédio chamado Velija. Isso. E ela diz que ele tira totalmente a libido dela. É normal isso? Silvana, esse medicamento, a duloxetina, né, pode ser utilizada na dose de 30 ou 60 miligramas, ela, de fato, interfere diretamente na libido. Vem cá, vamos terminar de responder aqui a pergunta da Silvana, né, doutor? Vamos lá. A Silvana, que mora em Apucarana, e diz que está tomando um remédio chamado Velija, que é um antidepressivo, e ela diz que tira totalmente a libido dela. Então, Silvana, eu estava dizendo, a duloxetina, que é a medicação que você está tomando, ela pode ser usada de 30 a 60 miligramas por dia, por 2 vezes ao dia até, e é um medicamento antidepressivo. De um modo geral, todos os antidepressivos, alguns mais, outros menos, interferem na libido feminina, também na masculina. Mas na libido feminina, sobretudo, atua de uma forma hormonal, limitando a síntese de determinados produtos que atuam no cérebro, incitando, incentivando a mulher a ter interesse, a buscar a relação sexual e também o uso dos antidepressivos costuma diminuir também a lubrificação vaginal. Então, isso acaba interferindo diretamente na atividade sexual feminina. Por isso, é importante você trocar uma ideia com o médico que prescreveu, pode ser o psiquiatra ou o neurologista. Hoje nós temos também os neuropsiquiatras que utilizam muito esses medicamentos e conversar. Por quê? Porque existem determinados antidepressivos, como a bupropiona, por exemplo, que não interferem tanto na libido. Como eu disse, tem os que mais interferem e os que menos interferem. Dos que mais interferem, infelizmente, esse que você está tomando é um dos que mais interfere na libido. E existem aqueles que interferem menos.
Então, seria interessante conversar com o médico que prescreveu a duloxetina para você, para que juntos vocês possam chegar a um determinado ponto onde o medicamento, onde o tratamento está sendo feito para a depressão, porque é importante, e que não interfira na sua vida corriqueira como um todo. Olha só, doutor, está chegando muitas perguntas aqui no nosso WhatsApp. Ótimo. Vamos responder a última que chegou antes do programa começar e a gente vai para o WhatsApp se der tempo. Acho que dá tempo sim de responder algumas aqui. O anticoncepcional ciclo 21 perde o desejo sexual? Então, se nós considerarmos que ele impede a ovulação, ele diminui um pouco a libido, mas assim, é muito relativo. Os anticoncepcionais orais, podemos dizer de uma forma genérica, que eles não interferem ou interferem muito pouco na libido feminina. Nós podemos trocar o ciclo 21, é um nome comercial de um medicamento anticoncepcional bem antigo e que hoje nós temos condições de utilizar contraceptivos orais mais modernos, mais recentes, que podem trazer dosagens menores para você, com menos efeitos colaterais, consequentemente você vai ter uma melhora no seu desempenho, no seu desejo sexual, que a gente chama libido. Então, procure o médico, converse, porque há a possibilidade de se utilizar formulações mais modernas que vão te ajudar bastante. Olha, a Bruna mandou o WhatsApp agora pra gente, a Bruna daqui de Londrina, doutora, ela diz o seguinte: desde que ganhei minha filha de parto cesárea, eu não senti mais vontade de ter relação sexual. É normal isso? É claro que existe em um momento da vida da mulher, esse período pós-parto, que nós consideramos, se principalmente ela estiver amamentando, é um momento de adaptação a uma nova vida. Essa moça, ela era uma pessoa sozinha, ela era uma moça, e hoje ela é uma mãe. Então, ela tem dificuldade de lidar com esses papéis. O papel de parceira, de companheira, de parceira sexual, inclusive, e o papel de mãe. Então, ela está numa fase de transição onde é muito complicado para o cérebro trabalhar esses dois papéis. Uhum. Então, ela pode estar amamentando, a amamentação, como eu disse, também incita a produção de um hormônio, a prolactina, que diminui e derruba a libido, porque não é o interesse da natureza que essa mãe se reproduza novamente agora. Ela está amamentando. Então, ela precisa ter um tempo para criar esse primeiro momento, esse bebê, para depois pensar numa nova gestação. E esse tempo, o organismo diminui a sua atividade sexual, isso é natural. Agora, o transtorno de adaptação que ocorre entre a mãe, a transformação de uma mulher, de uma moça solteira ou casada sem filhos para uma mãe, essa fase de adaptação pode demorar. E nesse momento, o interesse sexual diminui bastante. Isso é natural, vai passar. Nós temos que dizer para você que fez essa pergunta, fique calma, fique tranquila. Se estiver amamentando, ainda vai ter que esperar passar a amamentação para daí começar novamente a atividade. Doutor, WhatsApp bombando aqui, ó, uma telespectadora de Nova Santa Bárbara que não quis se identificar, diz que não sente prazer de jeito nenhum. Outra aqui, a Cris aqui, ó, falando, eu tenho 38 anos e não tenho desejo sexual, isso é normal? Veja você. A gente vê as idades, né, doutor? Muito, é 24, é 50, é 30. Para todas essas telespectadoras que serão futuras, são pacientes que têm que procurar assistência médica, nós temos um recado. Procure o médico porque existe tratamento, gente. Nós temos hoje uma série de medicamentos, mas não se trata de panaceia, não se trata de produtos esses produtos naturais que você ouve aí nas farmácias falar disso, daquilo. Não, nós temos medicamentos, nós temos hormônios, nós temos produtos anabolizantes que podem ajudar muito a saúde da mulher como um todo e principalmente a libido. Então, o seu médico saberá, com certeza, te aconselhar sobre isso. Isso é muito importante, esse recado para todas que estão aí tensas, querendo saber quais os tratamentos. Doutor, nós vamos ter que continuar esse assunto na semana que vem, porque Faremos. Tem muitas perguntas chegando, mas para a gente encerrar, me chamou a atenção aqui a pergunta da Kátia. Ela fala o seguinte, o problema aqui em casa é com o meu marido. Como posso ajudar
com o problema da libido dele. Isso, libido masculino. Então, nós temos também condições, principalmente se for um indivíduo jovem, hoje nós temos na urologia, ele deve procurar um urologista, mas ele tem lá, o urologista tem um arsenal de medicamentos. Esse indivíduo, seu marido, pode estar passando por um período de depressão, ele pode estar também com uma baixa síntese de testosterona, tem que dosar os hormônios desse moço, né? E lembrar que nós temos hoje, principalmente para os homens, os medicamentos que atuam na ereção. Então, isso vai trazer o que para ele? Vai trazer mais tranquilidade, confiança, né? Ele parte para a relação sexual mais confiante de que ele vai conseguir terminar o ato sexual, e isso é muito importante. É a partir do momento que você medica o indivíduo, que você passa... Olha, nós temos testosterona hoje até para utilizar na forma como se fosse um desodorante. Passa na axila, Então, os urologistas, a gente pode convidar um colega da urologia para vir aqui falar sobre os métodos de administração de testosterona, não é mais só injetável. Então, nós temos condições de levar para esses indivíduos a condição física, hormonal e psíquica que eles precisam para voltar à atividade sexual. E é interessante que esses pacientes, a partir do momento que eles começam a ser medicados e percebem que a relação sexual, ele consegue ter um início, meio e fim, ele termina a relação, eles se tornam mais confiantes e depois eles até param de usar a medicação, viu, Fer? Daí fica... segue a vida normal. Então, é um período, é lógico, tem que ser medicado, e é isso que eu digo, gente, a medicina está aí para oferecer respostas. Verdade. Doutor, semana que vem a gente continua com esse assunto. Se a gente conseguir trazer esse colega melhor ainda, a gente traz e já... Ó, tem gente aqui de 22 anos, casada e não tem desejo nenhum pelo marido. É por isso que os índices de divórcio estão tão altos, né? E as mulheres não estão sozinhas, né? Nessa daí, nessa falta de libido, calma, que tem jeito. Semana que vem a gente continua nesse assunto, doutor. Se Deus quiser, Fer. Obrigado você pela oportunidade. Obrigada.